Vamos lá? Olá, tudo bom? Vamos nessa. Vamos falar sobre brigada de incêndio, vamos falar sobre os brigadistas, vamos falar também sobre os equipamentos, ok, pessoal? Tudo está voltado a esse mesmo conteúdo aqui. O que é uma brigada de incêndio? Para que serve essa brigada de incêndio? Quem é os membros? Como é que se forma essa brigada de incêndio? Eu sei, ok? Então, vamos lá dar sequência. Vamos aqui. Brigada de emergência. Quem é essa, o que é e quem é essa brigada de emergência? É um grupo de trabalhadores treinado e capacitado para atuarem no atendimento a emergências, atendimentos emergenciais, responsável pela prevenção de combate a eventuais sinistros ou desastres ocorridos dentro de sua empresa ou setor de atuação. Okay? Os membros da brigada de incêndio são identificados pelas camisetas, bonés de cor vermelha. Então, para que serve essa brigada de incêndio? São pessoas que foram treinadas, capacitadas para o uso de um equipamento, no caso de combate ao sinistro, entendeu? Foram treinadas também com o primeiro socorro e alguns conteúdos a mais para que ele venha ter entendimento e para que na hora que ocorra um sinistro, uma eventualidade, um mau presságio, um evento não planejado, não desejado, uma ocorrência de um incêndio, né? Porque o princípio do incêndio, todos os colaboradores devem ser treinados a combater. Porém, quando ele foge um pouquinho, aí entra-se a brigada. E quando ele foge mais um pouco ainda, aí a brigada já recua e aí já entra os responsáveis, que é o corpo de bombeiro. Tudo bem, pessoal? Então, assim, cada um na sua área, cada um nas suas limitações. Certo? Se o colaborador comum lá, que foi treinado com o IR-23 lá, se conseguiu combater, parabéns para ele, parabéns para quem treinou, parabéns para a empresa que não sofreu dano. Porém, se isso foge um pouco, aí entra a brigada de incêndio, que provavelmente esse mesmo colaborador possa fazer parte, depende, certo? Porque essa brigada de incêndio é para a organização de toda a estrutura. Ela vai organizar o pessoal para sair, caso agrave-se o incidente, o fogo, aí ela organiza a saída deles, qual é a forma correta, para onde vocês vão sair, o ponto de encontro, entendeu? Existe uma comunicação interna, cada um tem ali, um vai cuidar do pessoal, outro cuida da rota, outro vai combater o incêndio, outro já entra em contato com os órgãos competentes, Ministério do Trabalho, não, perdoe, entra em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiro, e assim cada um na sua área. Então, é um grupo de pessoas com instruções, com responsabilidades partilhadas, para cada um, no momento desse, cada um saber realmente ali o que deve ser feito. E sempre vai ter o brigadista-chefe, aquele que comanda e aquele que passa os comandos para todos os envolvidos ali. Ok? Então esses membros da empresa vão ser identificados de que forma lá? A mesma coisa da CIPA. A CIPA vai ter um emblema lá que o cidadão é cipeiro. Então esse cipeiro também pode fazer parte da brigada de incêndio, sem nenhum problema. Ok, pessoal? Então vai ter lá a sua identificação na camisa, um brasão, vai ter lá, como se diz, um crachá, vai ter lá um broche, ok? Tudo isso aí para identificar que o cidadão faz parte, certo? Brigada de emergência. Você deve colaborar na prevenção contra o incêndio. Observe as seguintes regras. Então essas regras aí é para que o colaborador, você aluno, quando você estiver exercendo sua atividade na empresa, você esteja atento para que você não venha provocar um acidente. Sobre aquela questão do ato inseguro, né? Que você não seja um provocador de um acidente ou contribua para um espaço inadequado de trabalho, né? Um ato inseguro, ok? Ou uma condição de insegurança lá no ambiente de trabalho. Ok, pessoal? Vamos lá. Não fume no local de trabalho, não jogue palitos, fósforos ou ponta de cigarro acesas em qualquer lugar. Sempre que notar algo perigoso que possa se envolver a um risco de incêndio, avise a segurança brigadista e também ou a CIPA, como eu acabei de citar. Eles trabalham interligados e alguns membros podem fazer parte das duas situações sem nenhum problema, ok? Nunca obstrua os extintores de incêndio, hidrante e alarmes. Que algumas empresas, se você for observar, vai lá, coloca o extintor lá na altura certa, no local certo, para atender aquela área ali, aquela demanda. Mas aí chega um, bota um carrinho de mão, chega outro, coloca um armário, outro vai uma enxada, outro coloca um guarda-roupa, outro coloca... Aí vai enchendo de coisa, daqui a pouco não tem mais nem extintor, porque não tem como ver. Então não é correto, porque na hora do incêndio você não vai ter tempo e sair retirando todas essas peças para utilizar. Então o extintor tem que ser sinalizado lá, né? Tem que ser sinalizado o piso também, lá com uma metragemzinha, 1 metro por 1 metro, lá, para que ele fique lá exclusivamente. Em caso de necessidade, alguém chegue lá e pegue ele
e vá lá combater o princípio de incêndio. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então é o seguinte, observação, é permitido fumar somente em áreas abertas, desde que não jogue bituca no chão. Então algumas empresas têm lá o fumódromo lá, o cara fumar à vontade lá, outras já não tem. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, certo? Equipamentos de emergência, extintores, hidrantes e alarme. Lá, os extintores são distribuídos pelos setores conforme o material combustível existente lá, certo? Então cada setor lá vai ter o seu material combustível, né? E aí a empresa vai colocar lá, não, coloca aqui um PQS, aqui um CO2, ali um extintor de água, ali um extintor de pó, ou ali um ABC, que é o extintor mais caro que tem, porém o mais eficiente, né? Que ele combate as três situações aí, entendeu? Então isso aí vai variar, tudo bem, pessoal? Né? Caso utilize os extintores, siga as instruções do uso do rótulo. Então, se caso for utilizar lá no próprio extintor, vai ter lá como você deve utilizar. Não sei se você vai ter tempo, muitas vezes você tem que estar preparado já para saber qual tipo de extintor é, conhecer ele, identificar. Nós vamos estar falando isso aí na NR23, como é que você identifica. Isso aí nas próximas aulas relacionadas à NR23, que é diretamente combate ao sinistro. E vamos estar falando sobre isso. Então, você vai lá no seu rótulo, vai ter lá as informações de que você deve fazer, qual tipo de fogo você deve combater, qual é a forma, a posição correta, tudo bem? Todos os andares do prédio, o ambiente, a depender, tem que possuir hidrantes, okay? Que deverá ser utilizado por pessoas devidamente treinadas. Não é qualquer pessoa que tem que manusear mangueira de hidrante, não. Geralmente é o pessoal da brigada, okay? Mas especificamente os que foram treinados para aquilo ali. Como eu já disse, cada um ali tem uma certa responsabilidade ali, se identifica mais com o tipo de ação no agir. Em caso de emergência, acione o alarme, quebre o vidro com o martelo e informe o tipo de ocorrência, certo? Informe o tipo de ocorrência para as autoridades. O que é que aconteceu? Você vai ligar lá para dizer o que realmente está acontecendo. Observação. Caso tenha utilizado algum extintor, comunique imediatamente à segurança do trabalho. Por quê? Porque esse extintor precisa ser enchido novamente, precisa ser trocado. Encheu, utilizou, acabou, perdeu a pressão, perdeu a recarga, tem que ser trocado por outro extintor para repor naquele local ali. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui. Vamos estar falando aqui no próximo assunto, nós vamos estar falando do pai. Pai, mas não é o pai que nós temos na nossa casa, não. É um plano de ações emergenciais. Ok, pessoal? Brincadeira, só para você se distrair um pouco, né? Então vamos estar falando sobre o plano de ação emergencial. Ok? Tudo bem? Na próxima aula.